Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. E o que nos escreveu, ele faz uma observação de que parece que o batismo é secundário para a salvação, sendo o crer principal para a salvação. Na realidade, o crer na graça de Deus é que nos salva. Esta é a função, esta é a ênfase que nós precisamos entender em todo o Evangelho, no Novo Testamento e em toda a Palavra de Deus, que nos aponta essa verdade de que nós somos salvos pela fé. O justo viverá por fé. Então, o que acontece no momento do batismo? O batismo é, na realidade, um meio da graça, um meio através do qual Deus concede a sua graça. E qual é a graça que ele oferece? É a fé criada no momento do batismo, aplicando-se água e batizando em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo, então, é um meio, enfatizando essa verdade, visando a criação da fé. E diz na palavra de Deus que esse é um lavar, o batismo é um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o lavar regenerador. O que significa isso? Gerar de novo. Regenerador é gerar de novo. Paulo tinha dito, e eu mencionei isso na pequena reflexão no início desse programa, que nós somos salvos, nós estávamos mortos em ofensas e pecados, e agora então nós não estávamos espiritualmente vivos. Então, no batismo, quando uma criança é batizada, ela é gerada de novo. Espiritualmente, ela começa a viver espiritualmente. O pecado lá no Jardim do Éden matou o ser humano. Fisicamente continuaram vivos, Adão e Eva, mas espiritualmente estavam mortos. Então, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, usando o batismo, cria no coração e na vida das crianças a fé salvadora. A fé, de fato, é aquilo que salva, a fé que se apega na graça de Jesus Cristo, que nos oferece perdão, vida e salvação. E aí eu tenho um texto bíblico de Tito capítulo 3, versículo 4 até 7, eu vou ler esse texto. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Tito, capítulo 3, versículo 4 a 7. Então, este é o meio da graça. E, na realidade, nós devemos valorizar muito o batismo. E não devemos vacilar um momento quando nascem as nossas crianças, nossos filhos, nossos netos, enfim. Nós devemos imediatamente providenciar para que essas crianças sejam levadas ao batismo. E assim, então, Deus, de maneira milagrosa, cria fé na vida das crianças. E eu sei que nós já recebemos contestação de pessoas que dizem como é que pode uma criança que está lá com 3, 4 dias, algumas semanas, pode crer? Ela nem sabe o que está acontecendo. Mas o Senhor Jesus Cristo nos fala num dia lá, quando estavam tentando impedir que as crianças se apresentassem a Ele, Ele diz assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Jesus está dizendo assim: esses pequeninos que creem em mim. E quem estuda grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, a palavra pequeninos em grego significa exatamente aquele ser menor, a criança que ainda está mamando, a criança que está nos primeiros meses de vida, primeiros anos de vida. Esses que creem em mim. É Jesus que está testificando isso. Então,
esta obra não é uma obra da sabedoria humana. Eu também confesso que não entendo como é que é possível uma criança de 2 dias, 2 semanas ou 3 semanas possa crer. Mas Deus diz isso, e a ação do Espírito Santo é poderosa, ela atua, e Deus faz esse milagre. E não é a pessoa que faz isso, não é a criança que faz isto, é o Espírito Santo na vida da criança que realiza isto. E aí diz o apóstolo, em Atos nós lemos capítulo 2, versículo 38, diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. O batismo é para a remissão dos pecados, perdão dos pecados. Aqui fala em nome de Jesus. Claro que Deus disse ir e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que aqui é acentuado o nome de Jesus? Porque lá no Pentecoste, um pouco antes e depois, havia muita gente que negava Jesus como Deus. E por isso o apóstolo acentua Jesus, o nome de Jesus, exatamente, ele não está negando que em nome do Pai e do Espírito Santo. Ele acentua a pessoa da Santíssima Trindade que era negada pelos que estavam ali em volta. Então, esta é a verdade, para a remissão dos pecados. E aí Efésios 2:8 diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, Cristo atua, está em nossa vida, de Cristo nós somos revestidos. Temos então essa reconciliação com Deus. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Gálatas, capítulo 3, versículo 26 até 27. As crianças são batizadas na nossa igreja. Adultos são batizados quando não foram batizados na infância, como crianças, mas quando depois evangelizados pela palavra de Deus, eles também são batizados e devem, então, valorizar muito o batismo. Eu tenho aqui uma manifestação, uma resposta do nosso livrinho muito importante, que eu recomendo a todos que adquiram e olhem sempre esse livro, Catecismo Menor. Aqui estão as doutrinas principais da palavra de Deus. E nós temos aqui uma pergunta assim: devemos batizar todos indistintamente? E a resposta é a seguinte: aqueles que podem ser instruídos devem ser batizados depois de instruídos nas doutrinas principais da fé cristã. As criancinhas, porém, quando nascidas ou levadas ao batismo pelos que sobre elas têm o direito, que são os que cuidam dessas crianças. Então, os adultos são batizados após a evangelização, após o fato de estarem já crendo. E o Espírito Santo, então, atua também na vida, e esse batismo é também de remissão dos pecados. Alguém perguntou também para mim há poucos dias: alguém adulto que não for batizado, ele se perde? Ou é obrigatório se batizar? A palavra de Deus diz sim, batizar. Se alguém não teve oportunidade, imagine uma situação, alguém evangelizado com a palavra de Deus e ouve a palavra de Deus, está distante de qualquer igreja, de qualquer pastor, ele crê em Jesus Cristo, mas não teve oportunidade de ser batizado. Ele está salvo sim. O oposto, o que significa, se alguém despreza o batismo, ele está afrontando a vontade de Deus. Ele está afrontando e resistindo à vontade de Deus. Todo aquele que crê em Jesus Cristo deve procurar o batismo. Sempre. Esta é a vontade de Deus.